Graça e paz, a paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vem cá, qual de vocês acham que seria uma grande marca dos judeus na época de Josué? Não eram as rezas, não era ler as escrituras, mas sim a resposta está bem clara e óbvia. Eram as guerras. Afinal, Josué não podia derrotar os cananeus, amorreus ou conquistar a terra prometida sem ir para a batalha, porque o próprio Deus pensa também. Não é nada gratificante unir um povo do que entrar em uma guerra. Então, Josué estava nesse contexto de conquistar a terra prometida, de unificar todos os povos para conquistar Jerusalém e conquistar e criar a Terra Santa. Aliás, sabe qual era o maior inimigo de Josué quando ele estava derrotando os cinco reis? A própria Jerusalém, que antigamente era uma terra pagã, que, que era que o rei Adonisedeque estava governando Jerusalém naquela época. Então José não podia ir para lá sem um conhecimento, sem a ordenança de Deus, não é verdade? Aliás, Josué, a gente sabe os feitos de Josué porque alguém escreveu sobre ele, sobre o feito épico. E não tem feito mais épico, mais gratificante do que Josué pedir para Deus parar o sol, a terra e a lua ao mesmo tempo, não é verdade? Agora você me pergunta, ô Rafa, como, quem escreveu esse momento épico e gratificante que o Senhor Deus fez para com Josué? Que bom que você me respondeu. Muitos, muitos dizem que era Josué mesmo que escreveu. Isso faria sentido, porque Josué fez os seus feitos mais insanos, sendo que foi ele mesmo que escreveu, não é nada, tipo, absurdo falar que Josué escreveu esses feitos insanos, de, sei lá, pedir permissão para Deus de fazer a terra parar. Mas vamos analisar algo de uma maneira fria e profunda. Josué estava tão ocupado guerreando contra os cananeus, contra os amorreus, contra os amalequitas, o pessoal todo, para unificar Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jerusalém, porque não daria nem tempo de escrever, ainda mais escrever esse feito grandioso que Deus fez para com a sua vida. Então, tinha um povo que era separado pelo próprio Deus, que era separado também para escrever esses feitos insanos de Deus para com a vida e com Josué. É claro que estou falando dos levitas. Ainda bem, né, que eles escreveram, né, porque eles fariam a questão de falar qualquer verdade, mesmo o livro sendo do próprio Josué, o líder hebreu daquela época. Aí você me faz essa seguinte pergunta: Rafa, então foi quem escreveu esses feitos de Josué fazendo, por ordem de Deus, fazendo ele parar a terra ou a lua? Aí eu te respondo: com certeza foi o sumo sacerdote Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, neto de Arão, o antigo sumo sacerdote de Arão. Ele é o predecessor de Arão, Finéias? Eu não sei, tem um nome para falar que alguém que é neto ser algum sucessor do avô. Mas enfim, Josué estava vivendo nesse contexto. Afinal, a terra de Canaã era uma terra que tinha vários povos juntos, amontoados entre si. Então Israel tinha contatos com povos diferentes, com reinos completamente diferentes. Aliás, foi por causa dessas ferramentas que o povo hebreu, mais para frente no livro de Juízes, e até o manuseio do ferro que pertencia aos filisteus para criar suas próprias armas e as ferramentas. Então, os hebreus tinham sim essa conhecimento de tecnológico de fazer armas e espadas. Afinal, cada um dos povos faziam armas e espadas e lutavam por seu contexto. Ou vocês acham que os hebreus lutavam pelo contexto contra os amalequitas, os cananeus? Ou vocês acham que os hebreus lutavam, faziam armas novas, lutavam pelo contexto de derrotar só os filisteus? Quantos de contexto o povo hebreu usou para lutar contra os assírios? Bem, é uma coisa a sem pensar, não é verdade? Mas enfim,
Vamos partir para a palavra. Em Josué, eu dei essa longo círculo de volta para ler a palavra. Mas enfim, Josué 10. A partir do verso 1. Seu solteiro que Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel, estava vivendo no meio deles. Aí você me pergunta, Rafa, então Josué era tão brabo, capaz de pôr medo no rei de Jerusalém, o Adonizedeque? E aí eu te respondo de uma seguinte forma bem sincera. É claro que sim, porque Josué ele tinha auxílio do Deus vivo. Além disso, Josué, antes disso, se você ler Josué a partir do capítulo 1, ele estava completamente desconfiado de suas capacidades. E Deus diz: seja forte e corajoso. Eu estou com Moisés. Assim que eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então era isso que eu queria comentar. Agora eu te falo. Quando os hebreus se aproximaram, derrotaram Ai e Jericó, o rei Adonizedeque estava com medinho, tanto que ele pediu a ajuda de mais 4 reis para juntarem seu exército para derrotar o povo hebreu, como o povo hebreu era temido. Assim como Deus falou para Josué que ia fazer todos os povos temindo, temer Josué e todo o seu exército hebreu. Vamos continuar lendo. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonizedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Jerusalém. Por isso, Adonizedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apoio a Horão, rei de Hebron, e a Pitã, rei de Jarmute, e Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Na verdade, vou até pular para o versículo 7, para chegar na parte que Josué, por ordem de Deus, parou a terra. Josué, versículo 7, partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Heron para Zeca do céu, o Senhor lançou sobre eles na descida de para Zeca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Agilon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Ou seja, não só basta Deus enviar granizo, ele fez com que Josué fizesse que o sol e a lua, na verdade toda a terra parasse. Aí você me faz essa seguinte pergunta: Rafa, que coisa absurda, Josué parou e as leis da natureza? Aí eu te respondo de uma seguinte maneira, bem simples, profunda e direta e reta e direta. Nada é impossível para Deus. Ou seja, Deus criou os fundamentos, Deus criou a terra, o céu, todos os fundamentos do universo, a matéria. Por que ele não podia parar a terra? Vocês reclamam de tudo, hein? Tô brincando. Mas enfim, Deus ele fez o seguinte aí. O povo hebreu não podia ser derrotado facilmente, pois Josué confiava em Deus. E da mesma forma que Josué confiou em Deus, a gente tem que confiar em que Deus faz esses milagres.
mesmo que ele não fizesse com que o sol e a terra parasse, Deus daria um jeito de ver a sua nação sendo vencedora. Mesmo que Deus não enviasse granizo dos céus, pedras com granizo dos céus para destruir os inimigos, Deus daria um jeito. Por quê? Porque Josué confiava em Deus. Josué confiava nele. E se você confiar em Deus, você está no lucro. E vamos aqui agora sim. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos lá. Assim os Josué os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Estou lendo Josué 10, 20. Agora vamos pular para Josué 10, 22. Então disse Josué: abra a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Eu estou sendo mais dinâmico para o vídeo não ficar muito longo e não ser entediante. Os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que eu tinha acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. Eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem para que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ou seja, Josué deu a vitória. E ainda de sobra, deu os reis o gostinho do veneno, né? Pendurou seus pescoços, né, nas árvores. Depois que ele pendurou, como está escrito, ao pôr do sol sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Ou seja, o texto, como se diz, o texto mostra como ironia, né? Tipo, de onde o lugar onde os reis esconderam, onde os reis foram mortos, Josué, toda a sua equipe, lançou os seus cadáveres do mesmo lugar onde eles tinham se escondido. Então Josué o utilizou como fosse uma ironia também. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês hoje? Que vocês têm que confiar em Deus. Não importa que vocês tenham medo. Josué disse para o seu povo: sejam fortes e corajosos. Toda a confiança plena em Deus faz com que você tenha algo para com Ele. Não importa se Deus está violando as leis da natureza parando o sol ou a terra, enfim, ou está violando a lei da natureza quando envia granizos do céu. Deus, ele pode tudo. Se ele criou os fundamentos, ele pode muito bem parar a terra, né? Mas e também, Deus, ele quer que você tenha confiança plena nele. Não importa em que você esteja passando por um momento difícil, Deus quer que você tenha uma plena confiança nele. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Lembre-se, Deus, ele não quer fazer nada com você sem você buscar conhecimento. Deus não quer que você busque riquezas. Deus, ele quer que você busque primeiramente a sabedoria. Salomão não pediu riquezas de imediato para Deus. Ele pediu primeiramente a sabedoria. Com esse pedido de sabedoria, Deus para ele, consequentemente, as riquezas. Então, a bênção de Deus é muito maiores do que os seus planos, do que seus bens, do que tudo. Porque os planos de Deus são maiores, as maiores riquezas que esse mundo pode ter. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Graça e paz a todos. Beijos e até mais.